coração pulsante da América do Sul está o grandioso Brasil, um paraíso tropical, onde rios imensos cortam a terra como veias cheias de vida, onde o sol aquece praias douradas que parecem infinitas e onde florestas grandiosas respiram e devolvem ao mundo o oxigênio essencial para a nossa existência. Um território de riquezas incomparáveis, moldado com a perfeição das mãos do Criador. O Brasil é um gigante que abriga a maior diversidade de animais do mundo, um refúgio incomparável onde a vida se multiplica em formas, cores e sons que encantam toda a humanidade. Neste imenso palco da vida selvagem, cada canto do território revela um espetáculo único de biodiversidade. Nas florestas e rios, principalmente na Amazônia e no Pantanal, a onça-pintada vigia silenciosa. A sucuri verde, conhecida como anaconda, desliza como sombra. Capivaras e antas moldam o equilíbrio da floresta, enquanto tucanos e araras azuis pintam o céu com cores vibrantes. Nos mares do Atlântico, a vida selvagem é um espetáculo fascinante. As baleias jubarte emergem das profundezas em saltos majestosos, como verdadeiras artistas do oceano. Golfinhos inteligentes e sociáveis realizam acrobacias que encantam quem tem a sorte de observá-los. Já os tubarões, embora temidos, patrulham as costas quase sempre de forma pacífica, cumprindo seu papel essencial no equilíbrio marinho. Tartarugas, verdadeiras viajantes do tempo, desbravam oceanos em jornadas épicas, guiadas por uma bússola interna que sempre as leva de volta às praias onde nasceram, para continuar o ciclo da vida. Não menos impressionantes, os peixes, em cardumes gigantescos, nadam em perfeita sincronia, como se o oceano tivesse ganhado um coração pulsante. Essa coreografia líquida não só mantém o equilíbrio de toda a vida marinha, mas também sustenta comunidades humanas, fornecendo alimento, trabalho e conexão direta com o ritmo da natureza. Nas regiões áridas do país, como a Caatinga, espécies resistentes como o tamanduá-bandeira mostram a força da adaptação, enquanto as ararinhas azuis embelezam os céus. Do fundo dos oceanos ao topo das árvores, das profundezas dos rios e na vastidão das florestas, o Brasil é um verdadeiro teatro da natureza, onde cada criatura cumpre um papel essencial na grande trama da vida. Já a Mata Atlântica, densa e vibrante, abriga o ágil mico-leão dourado, que salta entre os galhos ajudando a regenerar a floresta e lembrando da importância da conservação. No Cerrado, com suas savanas abertas e árvores esparsas, anda o solitário lobo-guará, que percorre grandes distâncias controlando a fauna local e simbolizando a riqueza do bioma. Juntos, esses ecossistemas mostram a diversidade e a complexidade da natureza brasileira, cada um com suas espécies-chave e papéis essenciais para o equilíbrio da vida. Fique até o final e descubra como essas paisagens se conectam para formar um dos ecossistemas mais ricos do planeta. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras. Nos diga no comentário de que país você nos assiste.
Aqui a grandiosidade dos rios e das florestas se encontra com o vasto Atlântico, formando um ecossistema que dá vida às cidades, sustenta comunidades indígenas e influencia o clima de todo o planeta. É uma terra que oferece alimento, água e matéria-prima para o mundo inteiro e que é banhada pela luz do sol quase o ano todo. Um lugar onde natureza e a vida se encontram em perfeita harmonia. Neste paraíso que parece infinito, repousa metade da imensa selva amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que ocupa 60% do território nacional, um oceano verde que respira vida e regula o clima de todo o planeta. É também o lar do Pantanal, o maior ecossistema alagado do mundo, onde jacarés, onças e aves raríssimas vivem em harmonia em um espetáculo único. Como se não bastasse, o Brasil protege a Mata Atlântica, um dos biomas mais diversos do planeta, além do Cerrado e da Caatinga, que mostram a força e a resistência da vida nos ambientes mais extremos. Tudo isso é moldado e nutrido pelo Oceano Atlântico, que banha sua vasta costa, criando um elo entre a terra, a água e o ar. Esse país de dimensões continentais é importante não só para os brasileiros, mas para toda a humanidade. Cerca de 66% do território brasileiro permanece coberto por vegetação nativa, de acordo com dados atualizados do MAP Biomas, uma iniciativa que reúne universidades, empresas de tecnologia e organizações da sociedade civil para mapear e monitorar o uso da terra e a cobertura vegetal no país. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ele é maior que a União Europeia inteira e ocupa quase metade da América do Sul. A natureza brasileira é extraordinária. O país abriga 20% de todas as espécies animais conhecidas no planeta, consolidando-se como o mais rico em biodiversidade do mundo. Já foram registradas mais de 120 mil espécies de animais, que vão desde insetos minúsculos até imponentes mamíferos da floresta, além de cerca de 50 mil espécies de plantas, o que representa 10% da flora mundial, muitas delas encontradas apenas no Brasil. Essa proporção impressionante faz do Brasil um verdadeiro coração verde do planeta, responsável por manter o equilíbrio climático, gerar oxigênio, abrigar recursos medicinais e sustentar cadeias alimentares que influenciam o mundo inteiro. Nossa aventura pelos biomas do Brasil começa com a Mata Atlântica, um dos mais ricos e ameaçados do planeta. Originalmente cobria cerca de 1,3 milhão de quilômetros, se estendendo por quase toda a faixa litorânea do Brasil. Atualmente restam cerca de 12% a 15% da cobertura original, distribuídos em fragmentos isolados. Apesar da destruição histórica, ela ainda abriga uma biodiversidade impressionante. Estima-se que existam mais de 20 mil espécies de plantas e 2 mil espécies de vertebrados, muitas que só existem ali. A Mata Atlântica, presente em cidades como São Paulo, centro econômico do Brasil, e Rio de Janeiro, referência cultural e turística mundial, funciona como um pulmão verde, regulando o clima, purificando o ar e garantindo água, além de sustentar a qualidade de vida em duas das metrópoles mais importantes do planeta.
Um exemplo é a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, a maior floresta urbana replantada do mundo, com 4.000 hectares. No século XIX, após o desmatamento para o café causar crise hídrica, Dom Pedro II ordenou o reflorestamento. Hoje, o local abriga cachoeiras, nascentes, fauna variada e o Cristo Redentor, além de ajudar a resfriar a cidade e proteger seus recursos hídricos. Entre os animais mais emblemáticos estão o mico-leão dourado, o sagui de cabeça branca, que vive apenas nas matas do Brasil, a onça-pintada, a anta, o tamanduá-bandeira, além de aves como o gavião carijó e o sabiá-laranjeira, que para muitos é a ave símbolo do país. A Mata Atlântica é conhecida por seu clima úmido, rios abundantes e florestas densas, fundamentais para o abastecimento de água de mais de 70% da população brasileira. Mesmo com sua área reduzida, é considerada uma área prioritária para a conservação global. A Cachoeira do Iguaçu, localizada no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com a Argentina, é um dos maiores cartões postais do Brasil e do mundo. Formada pelo rio Iguaçu, reúne cerca de 275 quedas d'água que se estendem por quase 3 quilômetros, sendo a mais famosa a Garganta do Diabo, com 82 metros de altura. Inserida na Mata Atlântica, a região abriga uma rica biodiversidade e, desde 1986, é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, atraindo milhões de visitantes e simbolizando a força da natureza e a importância da conservação ambiental. Pequeno e vibrante, o mico-leão dourado é um dos símbolos mais marcantes da Mata Atlântica. Com cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento, pelagem dourada que brilha ao sol e uma cauda longa, ele vive em grupos familiares de até 8 indivíduos, onde a cooperação é essencial para cuidar dos filhotes, buscar alimento e reforçar os laços sociais. Ágil, salta entre os galhos em busca de frutas, néctar e insetos, ajudando na dispersão de sementes e na manutenção do equilíbrio ecológico da floresta. No passado, sua população chegou a apenas algumas centenas, mas hoje, graças a esforços de conservação, já existem mais de 3.000 animais. Além de sua beleza única, é considerado uma espécie-chave para o ecossistema, mostrando como até os menores seres podem sustentar a vida ao redor. A Mata Atlântica é lar de uma grande variedade de aves, incluindo algumas das mais comuns e facilmente observáveis pelos visitantes e moradores das cidades próximas. Entre elas está o bem-te-vi, conhecido por seu canto marcante e pela alimentação com insetos, desempenhando papel importante no controle de pragas. Aves como o gavião carijó, o tucano-toco e o tucano-araçaripoca podem ser vistas com certa regularidade, apesar de serem mais discretas, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema ao caçar pequenos animais ou dispersar sementes. Essas aves não apenas embelezam a Mata Atlântica, mas também indicam a saúde da floresta, mostrando que, mesmo em áreas fragmentadas, a vida selvagem continua ativa e presente. Entre os habitantes alados desta mata está o sabiá-laranjeira, um dos pássaros mais conhecidos do Brasil, que encanta com o seu canto melodioso, considerado entre os mais belos do país, sendo presença comum nas trilhas da floresta.
Ele possui aproximadamente 25 centímetros de comprimento, com peito e ventre alaranjados, dorso e asas em tons de marrom e cinza, e é facilmente reconhecível pela cauda escura que balança enquanto se move. É um pássaro onívoro, alimentando-se de frutas, insetos e pequenos invertebrados, o que o torna um importante dispersor de sementes e auxiliar no controle de pragas. É uma ave ágil e rápida, capaz de saltar entre galhos e voar curtas distâncias com grande destreza. No Brasil, ela recebe diversos nomes populares em diferentes regiões, como sabiá, sabiá do campo e, em alguns lugares, simplesmente passarinho canário, devido ao seu canto marcante. Seu canto é associado à identidade brasileira. Muitos o consideram um símbolo do país, inspirando músicas, poesias e tradições culturais. Além disso, é uma ave adaptável, encontrada tanto na Mata Atlântica quanto em áreas abertas e até em cidades, mantendo sempre sua presença marcante e melodiosa. Em uma manhã tranquila na Mata Atlântica, o maior mamífero terrestre do bioma, a anta, caminha lentamente entre árvores altas e cipós que se entrelaçam pelo chão da floresta. Com até 2 metros de comprimento e pesando entre 150 e 300 quilos, seu corpo robusto se move com surpreendente agilidade, enquanto o focinho alongado toca folhas, frutos e brotos, escolhendo cuidadosamente o que irá saborear. Cada passo revela sua presença silenciosa, espalhando sementes pelo caminho e ajudando a manter a floresta viva e diversa. Próxima a um riacho, a anta para por um instante, mergulhando o focinho na água fresca antes de continuar sua caminhada. Solitária, ela atravessa a mata como guardiã silenciosa, conectando árvores, rios e vida, enquanto a luz do sol atravessa as copas, iluminando sua pelagem escura e destacando sua imponência na floresta. Outro animal simbólico da Mata Atlântica se move com cuidado entre as árvores e arbustos, usando suas longas garras para escalar troncos e abrir caminhos pelo denso bosque, o tamanduá-bandeira. Com cerca de 1,20 m de comprimento, seu corpo esguio e musculoso é coberto por pelos cinza e listras negras características que o ajudam a se camuflar na floresta. Alimenta-se quase exclusivamente de formigas e cupins, usando sua língua longa e pegajosa para alcançar os insetos dentro de troncos e formigueiros, desempenhando um papel importante no controle dessas populações. O tamanduá é geralmente solitário e discreto, caminhando silenciosamente pelo chão da floresta ou subindo galhos baixos para procurar alimento. Apesar de sua aparência calma, é extremamente ágil quando necessário e seus hábitos noturnos tornam cada encontro raro e especial. Um animal marcante da fauna brasileira caminha por aqui, a onça-pintada. Na mata, ela é extremamente rara devido à destruição histórica da floresta e à fragmentação de seu habitat. Estima-se que existam apenas algumas dezenas de indivíduos dispersos em pequenos fragmentos protegidos, como o Parque Nacional da Serra do Mar e o Parque Estadual da Intervales. Elas são mais comuns na Amazônia e no Pantanal, onde a situação é mais favorável para a observação.
Estudos indicam uma densidade de aproximadamente 2 a 3 onças por 100 km² no Pantanal, fazendo dele o bioma com maior concentração de onças pintadas do mundo. E é neste paraíso que nós continuamos a nossa aventura. O Pantanal é uma joia rara do Brasil, um verdadeiro paraíso de biodiversidade. Lá, onças pintadas dividem o território com jacarés, capivaras, araras e centenas de peixes migratórios. Suas paisagens mudam ao ritmo das cheias e secas, criando um espetáculo natural único e servindo como corredor para aves de toda a América do Sul, além de ser um laboratório vivo para o estudo da ecologia e da conservação. Este é o maior sistema alagável contínuo do mundo, ocupando cerca de 150 mil quilômetros. É um bioma único, formado por planícies periódica e naturalmente inundadas, que sustentam uma biodiversidade impressionante. Suas vegetações são variadas, áreas de campos abertos, cerrados alagáveis, matas de galeria ao longo dos rios, capões de mata e vegetação aquática nas regiões mais alagadas. Essas condições criam um ecossistema dinâmico, em que espécies se adaptam às variações sazonais de água. No coração do Pantanal, a majestosa onça pintada caminha silenciosa. Ela é completamente adaptada a esse cenário único. Com cada passo cuidadoso, observa a água refletindo o céu e os movimentos sutis da fauna que habita a região. Ao longo de milhares de anos, aprendeu técnicas de caça refinadas, escondendo-se entre arbustos e cipós, esperando pacientemente o momento certo para atacar. A onça pintada é o maior felino das Américas, impressionando não apenas por sua beleza, mas também por sua força. Um macho adulto pode medir até 1,85 m de comprimento, sem contar a cauda, que acrescenta cerca de 70 centímetros, e pesar entre 90 e 120 quilos, enquanto as fêmeas são um pouco menores. É o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás apenas do leão e do tigre, mas sua força compensa o tamanho. Ela possui a mordida mais potente entre todos os felinos, capaz de atravessar a carapaça de tartarugas e até perfurar o crânio de grandes presas. Essa força extraordinária permite que ela domine o topo da cadeia alimentar, capturando uma variedade enorme de animais com precisão e eficiência. Sua combinação de agilidade, camuflagem e força faz dela uma caçadora temida e respeitada, símbolo de poder e equilíbrio na floresta, enquanto seu rugido ecoa pelas matas como lembrete de sua imponência. Seu cardápio é variado: capivaras, jacarés, veados, pacas, porcos do mato e até tartarugas. Mais de 80 espécies diferentes fazem parte de sua alimentação, garantindo energia suficiente para sobreviver nas mudanças sazonais do Pantanal. A onça pintada é uma caçadora solitária e estratégica. Ela se esconde silenciosamente entre a vegetação, observa a presa, aproxima-se lentamente e ataca com uma mordida poderosa, geralmente na cabeça ou pescoço, garantindo morte rápida. Durante a seca, ela se aproxima de rios e lagos, usando a água como aliada para surpreender a presa, enquanto na cheia aproveita a inundação para se deslocar silenciosamente e dominar o terreno.
No topo da cadeia alimentar, a onça mantém o equilíbrio do ecossistema, controlando populações e garantindo a saúde da fauna ao seu redor. Ao anoitecer, ela desaparece entre a vegetação, deixando apenas o eco de seu rugido como lembrança de sua presença imponente e essencial no Pantanal. Outros gigantes caminham por esse ecossistema. As capivaras são os maiores roedores do mundo e uma presença constante nas planícies alagáveis e margens de rios do Pantanal. Medem cerca de 1,20 m de comprimento e pesam entre 35 e 66 quilos. Vivem em grupos sociais que podem chegar a 20 ou mais indivíduos. São herbívoras, alimentando-se de gramíneas, plantas aquáticas e brotos, e passam grande parte do dia próximas à água, onde se refrescam e se protegem de predadores. Por serem abundantes e relativamente lentas na terra firme, as capivaras se tornaram uma das presas favoritas da onça-pintada. Além de sua importância na dieta das onças, as capivaras desempenham um papel ecológico crucial, mantendo o equilíbrio da vegetação e servindo como alimento para outros predadores do Pantanal. O Pantanal é extremamente rico em aves, com mais de 650 espécies, como o tuiuiu, as araras vermelhas e o gavião carijó. Além dessas, garças, colhereiros, socós e aves migratórias completam a diversidade. A variedade de habitats, campos alagáveis, capões de mata, matas de galeria e lagoas, garante alimento, abrigo e locais de reprodução para essa rica avifauna. Esse ecossistema é conhecido por abrigar uma das maiores populações de jacarés do mundo, aproveitando seus rios, lagoas e áreas alagáveis. Entre os principais estão o jacaré do Pantanal, também chamado de jacaré-tinga, muito comum e facilmente observado, e o jacaré-açu, maior e mais robusto, considerado o predador de topo do bioma aquático. O jacaré-açu é o maior jacaré do mundo, podendo ultrapassar 5,4 kg. Embora mais comum na Amazônia, também ocorre no Pantanal, onde é raro e solitário, ao contrário do abundante jacaré do Pantanal. De hábitos noturnos, alimenta-se de peixes, aves, tartarugas e até outros jacarés, atuando como predador de topo. Quase extinto no século XX pela caça por sua pele, hoje suas populações se recuperam graças à proteção legal. Outro menos comum é o jacaré-anão, pequeno e discreto, que prefere rios menores e águas mais rasas. Esses jacarés desempenham um papel essencial no ecossistema, controlando populações de peixes e outros animais aquáticos, além de servir de alimento para algumas espécies durante estágios iniciais de vida. Sua presença constante também contribui para a interação dinâmica entre água e terra, mantendo o equilíbrio ecológico do Pantanal. Existem alguns lugares do Brasil em que os biomas do Pantanal e o Cerrado se encontram. Essa área de transição é chamada de ecótono, onde as características dos dois biomas se misturam. Existem alguns lugares do Brasil em que os biomas do Pantanal e o Cerrado se encontram. Essa área de transição é chamada de ecótono, onde as características dos dois biomas se misturam. Nesse cenário, as planícies alagáveis do Pantanal se misturam aos campos e árvores retorcidas do Cerrado, criando um mosaico único de vida.
Aqui é possível ver lobos-guarás caminhando pelas áreas secas, enquanto capivaras e jacarés descansam nas margens das lagoas. As onças pintadas reinam no topo da cadeia alimentar, caçando tanto nas matas quanto nas áreas alagadas. Tamanduás-bandeira, veados campeiros, tuiuius e araras dividem o mesmo território, mostrando que esse encontro de biomas é um verdadeiro santuário da biodiversidade. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 2 milhões de quilômetros, o equivalente a aproximadamente 22% do território nacional. É conhecido como a savana brasileira, caracterizado por clima tropical sazonal, com estações bem definidas de seca e chuva, solos geralmente ácidos e ricos em minerais e vegetação adaptada a incêndios naturais periódicos. A vegetação típica inclui arbustos retorcidos, árvores de porte médio com copas espalhadas e gramíneas, além de espécies endêmicas como o pau-terra, pequi e barbatimão. Ao anoitecer, nas vastas savanas do Cerrado, surge silencioso o lobo-guará, o maior canídeo da América do Sul. Com cerca de 1,20 m de comprimento e 90 centímetros de altura nos ombros, seu corpo esguio e pernas longas permitem que percorra grandes distâncias em busca de alimento. Sua pelagem avermelhada se mistura à vegetação seca, enquanto a crina escura se ergue discretamente, sinalizando alerta. Vive solitário ou em pares. É um animal onívoro, alimentando-se de frutos, pequenos mamíferos, aves e insetos, sendo especialmente apreciador do fruto do lobo, que também ajuda a dispersar sementes pelo cerrado. Ele é extremamente ágil e silencioso, podendo percorrer até 20 km por noite. Nas vastas planícies do Cerrado e nas áreas alagáveis do Pantanal, um elegante morador chama a atenção, o veado campeiro. Com seu corpo esguio de aproximadamente 1,20 m e com 70 centímetros de altura, ele se move silencioso pelos campos. É um animal leve, que pesa entre 20 e 40 quilos. Sua pelagem castanha clara o torna quase invisível na vegetação seca, e os machos carregam galhadas ramificadas que caem e se renovam todos os anos, um verdadeiro espetáculo da natureza. Durante o dia, ele se alimenta de gramíneas, folhas e brotos, ajudando a manter o equilíbrio das pastagens naturais. Sempre em pequenos grupos, liderados por um macho dominante, esses veados estão atentos a cada som, prontos para correr em alta velocidade se sentirem a aproximação de predadores. A presença do veado campeiro é sinal de que o ecossistema está saudável, pois ele precisa de grandes áreas abertas para viver e se reproduzir. Nas vastidões do Cerrado e nas áreas abertas do Pantanal, o veado campeiro vive em alerta constante, pois precisa temer os grandes predadores do Brasil. A onça pintada, com sua força e mordida mortal, é a mais temida de todas, capaz de abatê-lo com um único golpe. Até mesmo os lobos-guarás podem representar perigo para os filhotes, assim como algumas aves de rapina que rondam os céus. Para sobreviver,
O veado campeiro depende de sua velocidade e de seus sentidos sempre atentos, fugindo ao menor sinal de ameaça. A vida nesses biomas é uma corrida constante pela sobrevivência, onde cada dia é uma nova chance de escapar e viver. Deixando para trás as savanas abertas do Cerrado, entramos em um novo mundo, a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Aqui, o ar fica mais úmido, o verde é mais denso e o som da vida é ensurdecedor. Pássaros, insetos e macacos ecoam de todos os lados. A Amazônia brasileira ocupa cerca de 5 milhões de km², cobrindo quase 50% do território da região norte do Brasil e aproximadamente 60% de toda a floresta amazônica. É o maior bioma do país e o coração da maior floresta tropical do mundo. A Amazônia não se limita ao Brasil. Ela atravessa outros 8 países da América do Sul, incluindo Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, formando um enorme cinturão verde que protege biodiversidade única e regula o clima continental. Essa distribuição continental faz da Amazônia uma região estratégica não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta, desempenhando papel crucial na absorção de carbono, manutenção de rios e ciclos de chuva e preservação de espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. A Amazônia abriga uma quantidade impressionante de árvores. Estima-se que existam mais de 390 bilhões de árvores, distribuídas em milhares de espécies diferentes, muitas das quais ainda não foram completamente estudadas pela ciência. Essas árvores desempenham um papel vital não apenas para a floresta, mas para o clima global. Elas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a reduzir o efeito estufa, e liberam oxigênio, mantendo a qualidade do ar. A transpiração das árvores contribui para a formação de nuvens e chuvas, influenciando o ciclo hidrológico não apenas da Amazônia, mas de regiões distantes do Brasil e até de outros países da América do Sul. A destruição dessas árvores compromete esse equilíbrio, afetando o clima global, a biodiversidade e os recursos hídricos que milhões de pessoas dependem. O rio Amazonas é o coração da porção brasileira da Amazônia, percorrendo aproximadamente 3.900 quilômetros dentro do país, desde o encontro do rio Solimões até sua foz no Oceano Atlântico. É o maior rio do mundo em volume de água, transportando cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo e sustenta uma riqueza imensa de vida aquática. Ao longo de seu percurso pelo Brasil, este rio alimenta diversos afluentes, formando uma vasta rede de rios que cortam a floresta. Entre os mais importantes estão o Rio Negro, Rio Madeira, Rio Tapajós, Rio Xingu e Rio Juruá. Cada um possui características próprias, águas negras, barrentas ou claras, e contribui para o ciclo de inundação sazonal, fundamental para a reprodução de peixes, transporte de nutrientes e manutenção da biodiversidade na Amazônia brasileira. No coração da Amazônia brasileira, a vida pulsa em cada galho, folha e rio. Ao amanhecer, um boto cor-de-rosa desliza silencioso pelas águas do rio Amazonas,
enquanto araras vermelhas sobrevoam a copa das árvores, colorindo o céu com seu voo vibrante. Entre os galhos, macacos prego e búgios se comunicam com gritos e saltos ágeis, mantendo a floresta cheia de movimento e sons. No chão, a onça pintada, majestosa e furtiva, observa atentamente sua presa, movendo-se com precisão entre sombras e troncos. Nas águas e margens, jacarés descansam à espera da hora certa para caçar, enquanto preguiças passam o dia lentamente, entrelaçadas às árvores, e tamanduás bandeira deslizam entre os galhos em busca de formigas e cupins. Cada animal desempenha seu papel, equilibrando predadores e presas, mantendo a floresta viva e pulsante. A Amazônia é um mundo onde cada criatura, do menor inseto à maior onça, contribui para a sinfonia única da vida que só se encontra nessa floresta imensa e cheia de segredos. No coração da Amazônia brasileira, a vida se manifesta em uma diversidade impressionante de animais. Entre os répteis, mais de 430 espécies se movem pelas águas e árvores da floresta, incluindo jacarés, serpentes e lagartos. Nos rios e igarapés, aproximadamente 1000 espécies de anfíbios, sapos, pererecas e salamandras garantem a continuidade da vida com seus cantos e cores. Entre os mamíferos, cerca de 430 espécies vivem nesse ecossistema, desde as majestosas onças pintadas e os ágeis macacos, até os misteriosos botos e tamanduás bandeira. Nos céus e copas das árvores, mais de 1.300 espécies de aves coloridas, como araras, tucanos e gaviões, dão vida à floresta com seu voo e canto. E nas águas, milhares de peixes, incluindo os imponentes pirarucos e tambaques, completam esse cenário. Toda essa riqueza representa uma proporção significativa da fauna mundial. Cerca de 10% de todas as aves do planeta e uma das maiores concentrações de anfíbios e peixes de água doce do mundo estão aqui. A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical do planeta, mas um santuário da biodiversidade, essencial para o equilíbrio ecológico do Brasil e do mundo. Nas profundezas das águas quentes e escuras da Amazônia, desliza silenciosa a imponente anaconda, também chamada de sucuri verde. Este gigante das águas é uma das maiores serpentes do mundo, podendo ultrapassar 8 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, embora registros de indivíduos ainda maiores já tenham sido feitos. A anaconda prefere rios, igarapés e áreas alagadas, onde sua coloração esverdeada com manchas escuras a torna praticamente invisível para presas e predadores. É uma predadora poderosa, que se alimenta de peixes, jacarés, capivaras e até cervos, utilizando a técnica de constrição para dominar suas presas com segurança. Esta gigante tem a habilidade de permanecer submersa por até 10 minutos, observando silenciosamente o ambiente ao redor. Ela é um símbolo da força e mistério da Amazônia, mostrando como a vida na floresta tropical é tão diversa quanto fascinante. No alto da copa das árvores da Amazônia, surge uma das figuras mais marcantes da floresta, o tucano toco.
Com cerca de 55 a 65 centímetros de comprimento, ele se destaca ainda mais pelo seu bico enorme, que pode medir até 20 centímetros, colorido e leve, adaptado para alcançar frutas em galhos finos e distantes. O tucano-toco é onívoro, alimentando-se principalmente de frutas, mas também de insetos e pequenos vertebrados, desempenhando um papel crucial na dispersão de sementes, ajudando a regenerar e expandir a floresta. Sociável, muitas vezes é visto em pequenos grupos, comunicando-se com o característico canto estridente que ecoa entre as árvores. Além de sua beleza e cores vibrantes, o tucano-toco é um verdadeiro agente de equilíbrio ecológico, mantendo a diversidade vegetal da Amazônia e lembrando a todos que cada criatura, grande ou pequena, é essencial para a vida na floresta tropical. Entre os galhos altos da Amazônia, vive um morador que parece ignorar a pressa do mundo. A preguiça, um animal que segue seu próprio ritmo. Na floresta, predominam principalmente duas espécies, a preguiça de coleira e a preguiça de garganta marrom. Com movimentos lentos, elas percorrem os galhos a uma velocidade média de 2 metros por minuto, alimentando-se de folhas, brotos e frutos, com um metabolismo extremamente baixo, adaptado à dieta pobre em nutrientes. A lentidão desta criatura ajuda a economizar energia e evita a atenção de predadores, mas quando descem ao chão, para defecar ou se deslocar entre árvores, ficam vulneráveis a onças pintadas, jaguatiricas e grandes aves de rapina. Suas garras fortes, camuflagem e hábitos arbóreos garantem que a preguiça continue sendo uma presença encantadora da copa amazônica, lembrando que cada criatura tem seu próprio ritmo e papel na complexa teia da floresta tropical. Seguindo seu curso majestoso pela Amazônia brasileira, o rio Amazonas finalmente encontra o Oceano Atlântico, formando uma região única conhecida como Foz do Amazonas. O encontro de água doce e salgada cria um ecossistema singular, repleto de vida, chamado de estuário amazônico. Aqui, a mistura de correntes, sedimentos e nutrientes gera condições ideais para peixes, crustáceos, aves migratórias e inúmeras espécies de plantas aquáticas, tornando o local um ponto de reprodução e alimentação crucial para a biodiversidade. O estuário ajuda a transportar nutrientes para o oceano, influencia o clima regional e protege o litoral de erosões. É mais um exemplo de como o Brasil abriga ecossistemas extremamente diversos, conectando rios, florestas e oceanos em uma teia de vida que sustenta milhões de espécies e comunidades humanas. O Oceano Atlântico banha toda a costa brasileira, que se estende por cerca de 7.400 quilômetros, desde o estado do Amapá, no norte, até o Rio Grande do Sul, no sul. Essa porção do oceano é rica em ecossistemas variados, incluindo recifes de corais, manguezais, plataformas continentais e áreas de mar aberto. Esse oceano abriga uma grande diversidade de animais marinhos, como golfinhos, baleias jubarte, tartarugas marinhas, tubarões, raias e cardumes de peixes. Além disso, espécies migratórias, como certas baleias e aves marinhas, utilizam o Atlântico brasileiro como rota de passagem.
A riqueza do Oceano Atlântico contribui não apenas para a biodiversidade, mas também para atividades humanas sustentáveis, como pesca e turismo, e exerce papel crucial na regulação climática, influenciando correntes, chuvas e temperaturas ao longo de toda a costa brasileira. Todos os anos, as majestosas baleias jubarte realizam uma das migrações mais impressionantes do mundo, percorrendo milhares de quilômetros pelo Oceano Atlântico brasileiro. Elas deixam as águas geladas da Antártida, onde se alimentam intensamente durante o verão austral, e nadam em direção às águas mornas da costa do Brasil, especialmente nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, para se reproduzir e dar à luz seus filhotes. Ao longo dessa jornada de até 8.000 quilômetros, as jubartes viajam em grupos familiares, comunicando-se com seus cantos poderosos, que podem ser ouvidos a longas distâncias. A presença dessas gigantes do mar é um espetáculo natural e atrai pesquisadores e turistas, reforçando a importância das áreas de proteção marinha do Atlântico brasileiro, garantindo que essas baleias continuem seu ciclo de vida e contribuam para o equilíbrio do ecossistema oceânico. As baleias jubarte são verdadeiros gigantes do Oceano Atlântico, chegando a medir entre 14 e 18 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Elas são famosas por seus saltos espetaculares, conhecidos como breaching, quando lançam o corpo inteiro para fora da água, exibindo força e agilidade impressionantes. Essas gigantes possuem características únicas. Entre elas estão nadadeiras peitorais muito longas, que podem chegar a 5 metros, e um canto complexo que os machos usam para se comunicar e atrair fêmeas. Ao chegar às águas mornas do Brasil, especialmente entre Bahia e Santa Catarina, as jubartes se reproduzem e cuidam dos filhotes, aproveitando a proteção natural das regiões costeiras e a temperatura favorável para o desenvolvimento dos recém-nascidos. Ao longo da costa brasileira, diversos grupos de golfinhos visitam regularmente as águas do Oceano Atlântico, trazendo vida e movimento aos mares. Entre as espécies mais comuns estão o golfinho nariz de garrafa, conhecido por sua inteligência e interação com humanos, o golfinho rotador, famoso por seus saltos acrobáticos. Esses animais podem ser observados em diferentes regiões do Brasil. O golfinho nariz de garrafa é frequente na região costeira do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina, enquanto o golfinho rotador costuma aparecer em áreas próximas às ilhas oceânicas, como a Fernando de Noronha. Os golfinhos são essenciais para o equilíbrio marinho, ajudando a controlar populações de peixes e mantendo a saúde dos ecossistemas costeiros. Essas incríveis criaturas são mestres da navegação e da caça. Guiados por sua ecolocalização, emitem sons que ricocheteiam nos objetos ao redor, permitindo identificar obstáculos, presas e a profundidade da água mesmo em ambientes escuros ou turvos. Essa habilidade lhes permite viajar por diversos oceanos, sempre orientados, e caçar com precisão. Vivem em grandes grupos chamados pods, que podem reunir dezenas ou até centenas de indivíduos, reforçando a cooperação social.
Dentro deste grupos, eles utilizam estratégias sofisticadas de caça, como cercar cardumes, encurralar peixes contra a superfície ou a costa e alternar posições para garantir que todos tenham acesso à alimentação. Sua inteligência notável se manifesta na comunicação complexa entre membros do grupo, na adaptação a diferentes ambientes e na aprendizagem de técnicas de caça, tornando-os predadores ágeis e sociais, verdadeiros símbolos da vida marinha atlântica. Diversas espécies de tubarões circulam nas águas do Oceano Atlântico, cada uma com características e comportamentos distintos. Entre os mais comuns estão o tubarão-martelo, que prefere águas mais rasas e quentes. O tubarão-tigre, conhecido por sua voracidade e presença em áreas próximas à costa. O tubarão-cabeça-chata, que habita regiões de fundo arenoso. E o tubarão-branco, ocasionalmente avistado em águas mais profundas, embora seja mais raro neste país. A maioria dessas espécies não representa risco significativo para os humanos, mas ataques podem ocorrer especialmente em praias frequentadas e áreas de banho, onde os tubarões podem confundir pessoas com presas naturais. Os tubarões, apesar de temidos, desempenham um papel fundamental no ecossistema marinho, mantendo o equilíbrio das populações de peixes e contribuindo para a saúde geral do Oceano Atlântico brasileiro. As águas do Oceano Atlântico brasileiro recebem outros visitantes famosos. Entre eles, as tartarugas marinhas se destacam, incluindo espécies como a tartaruga verde, tartaruga de pente e tartaruga oliva, que vêm às praias do país para desovar e garantir a próxima geração. Além disso, cardumes de peixes, raias, pequenos crustáceos e aves marinhas completam esse cenário vibrante, formando uma teia de vida rica e interconectada. A costa brasileira abriga uma diversidade de ecossistemas, desde manguezais e recifes de corais até ilhas oceânicas, que servem como abrigo, alimentação e reprodução para inúmeras espécies. O Atlântico brasileiro é um verdadeiro santuário marinho, mantendo o equilíbrio ecológico e sustentando a pesca, o turismo e a pesquisa científica, enquanto suas águas e praias atraem visitantes do mundo inteiro para mergulho, observação de golfinhos, baleias e ecoturismo, movimentando a economia. Os oceanos contribuem para o comércio internacional, exploração sustentável de recursos e energia renovável, tornando-se um patrimônio natural e econômico vital, conectando o Brasil ao mundo e garantindo sustento e desenvolvimento para milhões de pessoas. Na nossa aventura pelo último ecossistema brasileiro, vamos explorar a Caatinga. No coração do Nordeste do Brasil, existe um bioma único em todo o planeta. Estendendo-se por mais de 844 mil quilômetros quadrados, ocupa cerca de 10% do território nacional, abrangendo estados como Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, Alagoas e parte de Minas Gerais. À primeira vista, parece uma terra seca e árida, marcada por longos períodos de estiagem e chuvas escassas. No entanto, por trás de sua paisagem de arbustos retorcidos e cactos espinhosos, a Caatinga guarda uma riqueza biológica que surpreende aqueles que se aventuram a descobri-la.
Aqui é o abrigo de uma biodiversidade única adaptada ao clima semiárido, com espécies resistentes à seca e às variações de temperatura. Estima-se que mais de 900 espécies de vertebrados habitam a região, incluindo mamíferos, aves, répteis e anfíbios, e milhares de espécies de invertebrados e plantas. Nesse cenário extremo vivem criaturas que se adaptaram com uma resiliência impressionante. Aqui encontramos a ararinha azul, símbolo da luta contra a extinção, e o ágil sagui do Nordeste, que salta entre os galhos. Também habitam predadores silenciosos como a onça parda, conhecida como puma, o segundo maior felino das Américas, répteis temidos como a cascavel e pequenos, mas resistentes, animais como o tatu-peba. Cada espécie, grande ou pequena, conta uma história de adaptação e sobrevivência em um mundo onde a água é um verdadeiro tesouro. Mas a Caatinga não é apenas um refúgio da vida selvagem. Este bioma, muitas vezes subestimado, funciona como uma verdadeira caixa d'água natural, regulando os ciclos de chuva e alimentando os rios que sustentam tanto os animais quanto as comunidades humanas que dependem dele. Entre os seus principais habitantes está a arara azul de Lear, ou ararinha azul, um dos maiores tesouros da Caatinga e também um dos símbolos da luta pela preservação no Brasil. Essa espécie só existe nesse bioma, principalmente no sertão da Bahia, vivendo em áreas de cânion rochoso, onde encontra locais seguros para fazer seus ninhos. Hoje, sua população é estimada em cerca de 1.700 a 2.000 indivíduos, um número ainda baixo, mas muito maior do que nas décadas passadas, quando esteve à beira da extinção. Seus hábitos são bastante peculiares. Ao contrário de outras araras que vivem em florestas úmidas, a arara azul de Lear sobrevive no clima seco da Caatinga, alimentando-se principalmente dos frutos do licuri, uma palmeira típica da região. Elas podem voar longas distâncias em busca dessas sementes, que são a base de sua dieta. Vivem em bandos e têm comportamento extremamente social, sendo vistas em revoadas barulhentas que colorem o céu da Caatinga. Essa arara era praticamente desconhecida pela ciência até o século XIX e por muito tempo acreditou-se que estava extinta. A caça e o tráfico de animais silvestres reduziram drasticamente sua população, mas graças a projetos de conservação, monitoramento e proteção dos ninhos, a espécie vem se recuperando lentamente. Nos galhos das árvores da Caatinga vive o sagui do Nordeste, um pequeno primata ágil com cerca de 20 a 30 centímetros de corpo e cauda que pode chegar a 40 centímetros. Sua pelagem branca e cinza, com marcas faciais expressivas, o torna facilmente reconhecível. Diurno e social, vive em grupos familiares de 4 a 15 indivíduos, compartilhando cuidados com os filhotes e buscando alimentos variados, como frutas, insetos e seiva de árvores, contribuindo também para a dispersão de sementes. Comunicativo, alerta seus companheiros sobre predadores e marca território com sons distintos. Adaptado ao clima árido, o sagui do Nordeste é um exemplo de resiliência ecológica, prosperando mesmo nas condições desafiadoras da Caatinga.
Mesmo enfrentando ameaças constantes como o desmatamento, a desertificação e o avanço descontrolado da pecuária e da agricultura, a caatinga continua sendo um pilar essencial para o equilíbrio ecológico e para a vida de milhões de pessoas. Compreendê-la e protegê-la não é apenas uma questão ambiental, mas também um ato de respeito à história, à cultura e à resistência do povo nordestino. O Brasil é um paraíso que nunca deixa de surpreender. Em cada canto desse imenso país, a vida se revela com uma intensidade única. Visitar o Brasil é muito mais do que uma simples viagem. É mergulhar em uma aventura que surpreende a cada horizonte. É sentir que em cada floresta, rio, campo, sertão ou mar, existe sempre algo novo à espera de quem olha com atenção. Das terras firmes que guardam histórias milenares, às águas que escondem mistérios insondáveis, o Brasil selvagem revela não apenas espécies e paisagens, mas também um convite ao extraordinário. Quem se entrega à natureza deste país não apenas se apaixona, mas desperta para um encantamento maior, o de perceber que o planeta é um livro vivo, escrito em rios, montanhas e florestas, cujas páginas ainda escondem segredos que só o Criador compreende em plenitude. O Brasil, com sua vastidão selvagem, é um dos capítulos mais luminosos dessa obra, um canto onde a vida revela sua grandeza e seus mistérios mais profundos. E é nesse encontro entre homem e natureza que nasce a consciência de que preservar não é apenas proteger um paraíso, mas guardar a própria essência da terra, para que as gerações futuras também possam folhear esse livro sagrado e descobrir sua beleza infinita.